orar? Querido e amado Pai, estás nos céus, muitíssimo obrigado porque, mais uma vez, na Tua graça, Senhor, Tu nos concedes este privilégio, estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por, mais uma vez, podermos abrir o Teu livro esse que nós sabemos que foi inspirado por Ti, e de aprender um pouco mais, Senhor, da história do nosso povo, do Teu povo, nas eras passadas, e através dessas experiências, Senhor, podermos aprender lições de vital importância para nós hoje. Mais uma vez, Senhor, te peço que venhas abrir o nosso entendimento e também abrir o nosso coração à compreensão e à aceitação daquilo que Tu tens em reserva para nós. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos começar um novo capítulo e este novo capítulo, pois bem, segue-se ao capítulo 15 e também descreve acontecimentos que se seguem aos acontecimentos escritos no capítulo 15. Pois bem, o título deste capítulo é Os Pais Peregrinos. Não sei se isto já vos soa familiar, mas podem ver aqui pela imagem, esta é uma imagem, uma gravura, que tem aqui, portanto, algumas pessoas junto ao mar. Aparece ali um navio antigo, que é nada mais, nada menos do que o Mayflower. Nós iremos falar nisto, não é neste capítulo, mas mais à frente. E este navio da época, não é? Portanto, estamos no século XVII, levou os primeiros peregrinos para o Novo Mundo. Portanto, agora a história vai deslocar-se da Europa para o outro continente, ou seja, para o continente americano. Os reformadores ingleses, apesar de renunciarem às doutrinas do catolicismo, retiveram muitas das suas formas. Assim, embora tenham rejeitado a autoridade e as crenças de Roma, muitos dos seus costumes e cerimónias foram incorporados no culto da Igreja de Inglaterra. Já agora permitam-me dizer-vos aqui algo. Já há muitos anos atrás, o meu irmão mais velho me disse que muitos daqueles que são membros da nossa Igreja e que vieram do catolicismo, e é a maior parte, poucos vieram... Bom, hoje já começa a haver um maior número que vieram das igrejas evangélicas ou protestantes, mas a maioria daqueles que são adventistas vieram do catolicismo. E ele me dizia que, embora as crenças tenham mudado, muitas vezes a forma de pensar ainda é a forma de pensar católica. Isso afeta o nosso dia-a-dia, afeta o nosso estilo de vida, e foi exatamente isto que aconteceu com estes reformadores, ou seja, eles, olha, como diz aqui, embora tenham renunciado às doutrinas do catolicismo, retiveram muitas das suas formas, e sobretudo a sua maneira de pensar. E sabem que não é fácil mudar a estrutura mental, é algo muito difícil. Afirmava-se que essas coisas não constituíam questões de consciência e que, apesar de não serem ordenadas nas Escrituras e, portanto, não essenciais, não eram más em si mesmas, já que não eram proibidas. A sua observância tendia a diminuir o abismo que separava de Roma as igrejas reformadas e insistia-se que promoveriam a aceitação da fé protestante pelos católicos, que é um engano. Ou seja, nós não temos que descer o nível para que outros possam aceitar, temos é que elevar o nível para que os outros possam ver a diferença e assim possam se sentir atraídos. Estes argumentos pareciam decisivos aos olhos dos conservadores e condescendentes. Havia, porém, outro grupo que não pensava assim. E como é que este outro grupo pensava? O facto de que esses costumes tendiam a lançar uma ponte sobre o abismo entre Roma e a Reforma era, na sua opinião, um argumento conclusivo contra a sua conservação. Ou seja, o que é que este grupo pensava? Pensava que não se deveria aceitar nada que tivesse o carimbo de Roma. Portanto, deveria-se rejeitar tudo aquilo que era de Roma. Olhavam para eles como sinais de escravidão, para essas práticas que tinham sido conservadas da Igreja Romana, como sinais da escravidão de que já tinham sido libertos e à qual não se sentiam dispostos a voltar. Raciocinavam que Deus, na sua palavra, estabeleceu regras para ordenar o seu culto e que os homens não têm liberdade para lhes acrescentar ou tirar o que quer que seja, que é absolutamente correto. O próprio princípio da grande apostasia, que grande apostasia é esta? É aquela que foi predita pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, consistiu em procurar fazer da autoridade da Igreja um suplemento da autoridade de Deus, coisa que nunca se pode fazer. Roma começou por ordenar o que Deus não tinha proibido e acabou por proibir o que ele tinha explicitamente ordenado. Isto é muito importante nós sabermos como é que a grande apostasia começou. Portanto, foi desta forma. Eu vou ler mais uma vez esta frase. Roma começou por ordenar o que Deus não tinha proibido
seja, pôs proibições onde elas não existiam, e depois o que é que acabou por fazer? Acabou por proibir o que ele tinha explicitamente ordenado. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a Igreja dos primeiros tempos. Consideravam muitos dos costumes estabelecidos pela Igreja de Inglaterra como monumentos à idolatria e não podiam conscienciosamente unir-se ao seu culto. Reparem, isto está a acontecer num período em que, não sei se recordam, a reforma na Inglaterra, embora o primeiro grande reformador tenha sido aquele homem que nós falámos já aqui há muitos capítulos anteriores, portanto, aquele homem chamado, agora falhou-me o nome, que, aliás, cujos ensinos foram levados para a Boémia. Pois bem, o que é que aconteceu na Inglaterra? Com a aceitação do chamado anglicanismo, pois bem, não se fez grande reforma na vida da Igreja na Inglaterra. Só mais tarde, com o metodismo, é que aí sim houve uma verdadeira e genuína reforma baseada nos princípios bíblicos, nos princípios protestantes. E, portanto, como? Não. Esse era amigo era companheiro de Lutero, exatamente. Veio-me o nome Tyndale, mas não era Tyndale, Wycliffe, João Wycliffe. Portanto, foi o Wycliffe. E então, o que é que acontece? Estamos aqui a falar então de um período em que a Igreja na Inglaterra já estava a sofrer, pela graça de Deus, uma grande reforma. E então, aqueles que queriam levar essa reforma a sério, pois bem, sentiam que, tinham que romper realmente com todas as ligações com Roma. Então, repare o que é que aconteceu com estes. Mas a Igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas, e sobretudo na Igreja anglicana. A assistência aos seus cultos era exigida por lei e proibiam-se as reuniões de culto que não tivessem autorização, sob pena de prisão, exílio e até morte, imaginem. Isto era terrível. No início do século XVII, portanto estamos no início dos anos 1600, o monarca, que tinha acabado de subir ao trono da Inglaterra, tomou a decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou oprimi-los-ia para saírem do país ou faria coisa pior. Portanto, estamos aqui numa época, repare, início do século XVII, onde ainda foi antes do metodismo, ok? Mas, no entanto, embora a Igreja a Igreja chamada Igreja Anglicana tivesse avançado muito pouco, havia alguns, que eram chamados os puritanos, puritano vem de puro, que não se queriam conformar, portanto, com a Igreja Inglaterra. Mas a Igreja Inglaterra estava, portanto, a fazer-lhes perseguição. Então, perseguidos e presos não podiam vislumbrar melhores dias e muitos convenceram-se de que, para os que quisessem servir a Deus segundo os ditames da sua consciência, a Inglaterra estava a deixar de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, procurar refúgio na Holanda. Não tínhamos visto ainda este capítulo da história e não sei se os irmãos já alguma vez ouviram falar. Este é um livro que já foi publicado há muitos anos, eu tive o privilégio de o ler quando eu tinha 11 anos de idade, e depois, muitos anos depois, já eu estava no ministério, encontrei uma vez, em visita à casa de uma irmã, esse livro. E quando eu vi esse livro, que eu tinha perdido em Angola, eu disse, irmã, este livro aqui que eu me lembro de ter lido com 11 anos. E então ela emprestou-me esse livro, eu li-o novamente, e esse livro chama-se Os Emigrantes do Mayflower. E nesse livro conta que esta história, precisamente, de alguns ingleses que foram primeiro para a Holanda aceitou-os bem e depois da Holanda é que eles voltaram à Inglaterra só de passagem e dali de Inglaterra que partiram para o Novo Mundo, que viria a ser os Estados Unidos da América. Portanto, a história começa aqui, com o refúgio destes puritanos na Holanda. Enfrentaram dificuldades, prejuízos e prisão. Os seus intuitos eram contrariados e foram entregues nas mãos dos seus inimigos. Mas olhem aqui o que diz aqui. Mas a inabalável perseverança acabou por vencer e encontraram abrigo nas praias amigas da República Holandesa. Okay? Não se esqueçam que a Holanda tinha aceito a reforma protestante. Okay? Na sua fuga deixaram casas, bens e meios de vida. Na sua fuga de onde? Da Inglaterra para a Holanda. Eram estrangeiros em terra estranha, entre um povo de língua e costume diferentes. Foram obrigados a recorrer a ocupações novas, a que não estavam acostumados, para ganhar o pão. Homens de meia idade, que toda a sua vida tinham trabalhado no cultivo do solo,
tiveram agora de aprender ofícios mecânicos. Mas como o seu desejo de liberdade era tão grande, eles tomaram a resolução de aprender. Diz aqui, mas enfrentaram corajosamente a situação e não perderam tempo na ociosidade ou em murmurações. Embora muitas vezes, pressionados pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. Ou seja, na Holanda eles tinham liberdade, não eram perseguidos como no seu país natal, a Inglaterra. Sabiam que eram peregrinos, mas não olhavam muito para essas coisas. Antes levantavam os olhos ao céu, o seu mais querido país, e acalmavam o espírito. Realmente, quando nós pensamos no céu e nas coisas celestiais, o nosso coração fica mais calmo com as agruras desta vida. O amor e a fé cresciam no exílio e no meio das dificuldades. Confiavam nas promessas do Senhor e Ele não lhes faltava no momento da necessidade. Os seus anjos estavam ao seu lado para os animar e amparar. E quando a mão de Deus, olhem aqui é que começa a história. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar para uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar aos seus filhos o precioso legado de quê? Isto é muito importante. Precioso legado de quê? Da liberdade religiosa. Avançaram sem receio pelo caminho que a providência lhes preparara. Então reparem, foram ingleses que tinham fugido para a Holanda e que devido às dificuldades dessa fuga para a Holanda, eles ainda se fortaleceram mais na sua fé em Deus e assim através desta fuga para a Holanda, Deus estava a preparar estas pessoas para quê? Para empreenderem uma fuga ainda maior. E essa fuga ainda maior seria através do Atlântico para um novo continente. Eu digo-vos uma coisa, a história do início dos Estados Unidos é uma história lindíssima. Lindíssima, onde se vê em cada passo a providência de Deus a atuar. Deus tinha permitido que o seu povo, olha aqui, passasse por provações para o preparar para o cumprimento do seu misericordioso propósito para com ele. A igreja tinha sofrido humilhações para poder ser exaltada. Deus estava a preparar-se para demonstrar o seu poder em seu favor, para dar ao mundo outra prova de que não abandonará os que confiam nele. E sabem, através daquilo, desta prova que Deus permitiu, volto a dizer que prova foi o facto de este conjunto de ingleses terem que abandonar o seu país, a Inglaterra, irem para um país estrangeiro, para a Holanda, e através das várias dificuldades e vicissitudes pelas quais passaram, Deus estava a prepará-los. Já agora, faço aqui um parênteses. Cada vez que Deus permite, porque não é Ele o originador das dificuldades, mas quando Deus permite que nós passemos por dificuldades, nunca devemos desanimar. Sabem porquê? Porque Deus pode nos estar a preparar para algo grandioso. E se nós não tivermos essa visão pela fé, nós podemos saltar fora, digamos, dessa escola de preparação e assim não receberemos as bênçãos que Deus tem em reserva para nós. Portanto, todas as dificuldades pelas quais Deus permite que passemos são sempre para o nosso bem. Porque, segundo disse o apóstolo Paulo, quantas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Quantas? Quem é que conhece esse texto? Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados, como? Segundo o seu propósito. Exatamente. Tinha orientado os acontecimentos de maneira a fazer com que a ira de Satanás e as tramas de homens maus promovessem a sua glória e levassem o seu povo a um lugar seguro. E esse lugar seguro ainda não era a Holanda. Deus tinha algo melhor para eles. Só que a Holanda foi foi a recruta, entre aspas. Porque era a prepará-los para a grande viagem pelo Atlântico. E não se esqueçam, esta viagem da igreja para o Novo Mundo, ela estava relatada desde o primeiro século na Bíblia Sagrada. Vocês perguntarão, onde é que isso está relatado? Bom, se têm dúvidas, abram as vossas Bíblias em Apocalipse 12. Vamos só ler um texto, só um. Apocalipse capítulo 12. Reparem que há duas entidades mencionadas no capítulo 12 que ajudam a igreja. Uma é o deserto, a outra é a terra. Ok? A igreja no deserto compõe-se ou compôs-se de todos aqueles fiéis discípulos do Senhor que andaram por zonas, digamos, pouco povoadas aqui na Europa para fugir à perseguição. Mas quando a Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, fala aqui da terra, e eu vou-vos dizer qual é esse texto, deixem-me ler o versículo 15 para perceberem a ligação para o versículo 16. O versículo 15 diz assim:
Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher. Reparem, mulher significa quem? Significa a igreja, ou seja, o povo de Deus. Exatamente, a igreja de Deus, muito bem. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela, a mulher, fosse arrebatada pelo rio. E agora reparem o que diz o versículo 16. O versículo 16 diz assim: a terra, porém, fez o quê? O que é que lá diz? Socorreu a mulher. Reparem que anteriormente, o versículo 6 deste mesmo capítulo 12 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, o deserto, a sustentem durante 1260 dias. Lembram-se, por exemplo, que os huguenotes, que eram os protestantes franceses, chamaram à sua própria igreja a igreja do deserto, e, no entanto, eles não estavam num deserto literal. Estavam nas montanhas do sul da França, que são tudo menos uma região desértica, é uma região lindíssima. Mas deserto, porquê que eles chamaram a igreja no deserto? Porque estavam num lugar que era pouco ou nada habitado, só lá estavam eles, e porque, ao se verem perseguidos, eles reviram-se neste texto de Apocalipse 12, da igreja no deserto. Por isso eles puseram esse nome. E no versículo 14 deste mesmo capítulo 12 diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até onde? Até ao deserto, ao seu lugar, ainda aí onde é sustentada durante um tempo, e temos metade de um tempo fora da vista da serpente. Reparem que aqui o tempo profético mencionado no versículo 14 é o mesmo tempo profético que vem mencionado no versículo 6. Só que as expressões são diferentes. Ao passo que no versículo 6 o tempo profético é mencionado como sendo 1260 dias, no versículo 14 o tempo profético é mencionado como um tempo, tempos e metade de um tempo. Que é o mesmo tempo. Porquê? Porque um tempo é um ano, 2 tempos é 2 anos e metade de um tempo é meio ano. Ora, 1 mais 2 mais meio dá 3,5. 3 anos e meio, se multiplicarem por 12 meses, que é o número de meses que um ano tem, dá quanto? 12 vezes 3,5 dá, portanto, 3 vezes 12 dá 36, mais 6, 42. 42 meses. Se multiplicarem 42 meses por 30, dá 1260. Ok? Então, temos aqui duas entidades a ajudarem o povo de Deus, a ajudarem a igreja. Uma é o deserto. Mas depois, no versículo 16, é mencionada a terra. Pois bem, que terra é esta? Pois bem, passem ao capítulo 13, versículo 11. Eu só estou a dar assim uma pincelada muito superficial, porque isto estudado a fundo é muito mais interessante. No versículo 11 do capítulo 13 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Ora, nós adventistas temos reconhecido que esta besta que emerge da terra refere-se a quê? À nação norte-americana. Mas reparem que a besta é a nação, mas a terra não é a nação. A terra é o local onde a nação vai surgir. São entidades diferentes. Portanto, na terra, que é uma zona geográfica, iria emergir, ou seja, iria surgir uma nação. A nação é a besta, mas a terra não é a besta. A terra é o local onde a besta iria emergir. E o termo que aparece em Apocalipse 12:16, a terra, que no grego é eretz, é exatamente o mesmo termo que aparece em Apocalipse 13:11. Então, o que é que aqui nós podemos concluir? Esta terra que aqui socorre a mulher, mencionada aqui, portanto, no versículo 16 do capítulo 12, é nada mais, nada menos do que a região geográfica que corresponde, que era chamado na altura o Novo Mundo, e onde iria surgir uma nação. Que nação foi essa? Os Estados Unidos da América. Então, reparem, aquilo que nós estamos aqui a ler é um plano que Deus, na sua providência, já tinha imaginado. Reparem, estamos aqui em que altura? Estamos no início do século XVII, início dos anos 1600. Mas no final do primeiro século, já o Senhor, na sua mente, tinha a ideia de que um dia iria levar o seu povo a atravessar o Atlântico para o outro lado, para outro continente. Portanto, estamos aqui a falar de um momento na história onde o Senhor está a dirigir o seu povo para fugir aqui da Europa, que já tinha muitas nações, muitas pessoas, e levá-los para uma terra quase desabitada, para ali poderem formar uma nação que fosse o baluarte da liberdade para eles e para o resto do mundo. Sim, com certeza, irmã. É um povo muito bem aceito na América, porque é um povo obediente a Deus, guarda os princípios como manda a Bíblia, e que a América está muito agradecida aos adventistas do sétimo dia. Eu creio que esse comentário já foi feito há muitos anos atrás. Já foi feito há muitos anos atrás. Eu vi esse comentário
era numa altura em que ele estava a candidatar-se a presidente, de modo que isso cheira sempre assim um bocadinho de política. Aliás, nós temos, por exemplo, a Hillary Clinton também fez uma vez uma declaração a favor dos adventistas. Ou seja, não se esqueçam de uma coisa, quando nós europeus temos um bocadinho de dificuldade em compreender a mentalidade americana, mas os americanos, a liberdade religiosa para eles é algo que está no seu ADN, ou seja, eles surgiram assim desta forma, que nós estamos aqui a descrever. Portanto, aquilo que aqui na Europa nós só temos há muito pouco tempo, e particularmente aqui em Portugal, eles têm há séculos. Portanto, eles têm uma mentalidade muito mais aberta para as coisas religiosas, de aceitação das igrejas, qualquer que seja a igreja. Pronto, é evidente que também temos pessoas de outro timbre mental, e já iremos ver neste capítulo também isso. Mas, de uma forma geral, pois bem, a liberdade religiosa ainda hoje existe nos Estados Unidos da América. Agora, sabemos pela profecia, eu não quero também ocultar isto, sabemos pela profecia que vai chegar o tempo, que ainda não chegou, isto é preciso também que se sublinhe, que ainda não chegou, vai chegar o tempo em que os Estados Unidos, vai ser de bradar aos céus, vão precisamente renunciar a essa liberdade que têm há séculos. E quando isso acontecer, então aí, digamos, isso é um acontecimento estrondoso, mas que para o povo de Deus do tempo do fim é um sinal de que o tempo da graça está a terminar. E nós sabemos que sinal é esse. É quando a nação americana primeiro vai ter que renunciar aos princípios basilares da sua Constituição, porque de outro modo não poderá avançar com a lei dominical. Portanto, a lei dominical, para ser implementada nos Estados Unidos, só pode ser se houver uma mudança constitucional. E, portanto, quando essa mudança constitucional ocorrer, então aí abre-se as portas de par em par para a imposição desse decreto dominical. E quando esse decreto dominical sair, esse é o sinal para o povo de Deus de que estamos a chegar mesmo ao fim. Okay? Mas esse tempo ainda não chegou. E enquanto não chegou, eu às vezes costumo também corrigir alguns irmãos que hoje já falam muito mal dos Estados Unidos, tendo em conta aquilo que eles farão, mas os Estados Unidos ainda não chegaram a esse ponto. Os Estados Unidos, neste momento, ainda são uma nação que defende esse princípio da liberdade religiosa. Okay? Muito bem. A perseguição e o exílio estavam a abrir o caminho para a liberdade. Quando foram, pela primeira vez, constrangidos a separar-se da Igreja de Inglaterra, os puritanos uniram-se num pacto solene como o povo livre do Senhor para andarem juntos em todos os seus caminhos, por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Isto é extremamente importante. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da Holanda, olhem aqui, para procurar um lar aonde? No Novo Mundo. O seu pastor, portanto, o pastor destas pessoas, chamava-se John Robinson, que providencialmente foi impedido de os acompanhar, e aqui Ellen White não diz porque é que ele foi impedido de os acompanhar, apenas diz que foi providencialmente impedido, nós não sabemos porquê, Deus tem as suas razões, obviamente. Na sua mensagem de despedida aos exilados disse, na praia, ao despedir-se deles, quando eles estavam para embarcar no barco para atravessarem o Atlântico, olha o que ele disse, este homem realmente tinha o Espírito de Deus a guiá-lo, olha o que ele disse, irmãos, em breve teremos de nos separar, e só o Senhor sabe se viverei para ver de novo o vosso rosto. Parece Paulo a despedir-se dos anciãos de Éfeso, na praia de Mileto. Usou também as mesmas palavras. Não sei se voltarei a ver o vosso rosto. Eles ficaram tão tristes que abraçaram-se a Paulo a chorar. Isso vem em Atos, no livro de Atos. Mas seja qual for a vontade divina, conjuro-vos perante Deus e os seus santos anjos que não me sigam além do que eu tenha seguido a Cristo. E agora repare o que é que ele vai dizer também. Se Deus vos revelar algo através de qualquer outro instrumento seu, estejam tão preparados para o receber como sempre estiveram para acolher qualquer verdade por intermédio do meu ministério. Pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e luz a irradiar da sua santa palavra. Olhem que palavras sábias. O que é que este homem fundamentalmente está a dizer? Irmãos, não pensem que vocês já aprenderam tudo através de mim. Eu fui um instrumento de Deus, mas Deus pode colocar diante de vós outro instrumento. E se vocês sentirem que esse instrumento vos traz mais luz, aceitem essa nova luz. Da minha parte, não posso lamentar suficientemente, continua esse pastor Robinson a dizer, a condição das igrejas reformadas, que na religião chegaram a um período estacionário. Olhem só, estamos no início do século XVII, ou seja, quase, portanto, cerca de 100 anos após o início da Reforma, 100 anos só.
e as igrejas reformadas já estavam num período estacionário. Olhem só. O poder que o inimigo tem em abafar este esforço que Deus fez para haver este reavivamento. E não irão agora mais longe do que os instrumentos da sua reforma. Os luteranos não poderão ser arrastados a ir além do que Lutero viu. E os calvinistas, vocês veem-nos, param onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, que contudo não viu o quê? Todas as coisas. O que é que este pastor Robinson estava a dizer? Foram grandes homens de Deus, Martinho e João Calvino, no entanto eles não viram todas as coisas. O que é que acontece agora? Por isso é que as igrejas estão paradas. É que os membros das suas igrejas olham só para estes homens e não avançam dali, não saem dali. Se Martinho Lutero ensinou aquilo, é só aquilo que aceitam. Se vem algo mais novo que Martinho Lutero não tenha ensinado, então já não aceitam. Isto é perigoso. E é o que o pastor Robinson estava a dizer a estes peregrinos. Não permitam que isso aconteça. Se virem que outro instrumento pode ser usado por Deus para vos trazer mais luz a partir da palavra de Deus, então aceitem. Ok? Esta é uma calamidade muito lamentável, prosseguiu o pastor Robinson. Pois, embora fossem luzes a arder e a brilhar no seu tempo, não penetraram em todo o conselho de Deus. Já vos tinha dito, os reformadores não estavam isentos de erro. Mas se vivessem hoje, estariam certamente tão dispostos a receber mais luz como estiveram para aceitar a que a princípio receberam. Continuou ele ainda: lembrem-se do vosso concerto com a igreja, no qual concordaram em andar em todos os caminhos do Senhor, já revelados ou ainda por revelar. Lembrem-se da vossa promessa e concerto com Deus e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que venha a ser dada a conhecer, mas a conhecer através de quê? Pela palavra escrita. Ou seja, nós não podemos descobrir novas verdades por outro meio a não ser o quê? A não ser a palavra de Deus. Esse é o grande padrão. Mas além disso, tenham cuidado, peço-vos, com o que recebem como verdade e comparem-no, confrontem-no com outros textos da verdade antes de o aceitar, claro. Um exame rigoroso de nova luz, ou eventual nova luz. Pois não é possível que o mundo cristão, depois de ter permanecido durante tanto tempo em tão densas trevas anticristãs, obtivesse de imediato um conhecimento perfeito em todas as coisas. Uau, este homem teve uma visão extraordinária. O que é que ele está a dizer? É impossível que depois de tantos séculos de trevas espirituais, nós já tínhamos descoberto toda a verdade bíblica. Há certamente ainda coisas por descobrir. E olhem como ele estava absolutamente certo naquilo que disse. Foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa viagem através do mar. Sabem quanto tempo durou esta viagem pelo Atlântico? Cerca de 2 meses e meio. Imaginem. Hoje faz-se a viagem em 7, 8 horas de avião. 2 meses e meio. E reparem, o navio era uma autêntica casca de nós, comparado com os navios que há hoje. Sofreram tempestades, dificuldades, doenças a bordo, pessoas que morreram, que tiveram que atirar ao mar. Terrível. Mas o que é que animava aquelas pessoas que sobreviveram? Era a fé em Deus. E, sobretudo, este desejo da liberdade de consciência. Então, elas foram levadas a enfrentar os perigos da longa viagem através do mar, a suportar as dificuldades e riscos das selvas. Estas selvas foram as selvas que lá encontraram o Novo Mundo. E a lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte. Olhem aqui. O fundamento de quê? De uma poderosa nação. Tão linda esta história. Os Estados Unidos começou com um bom fundamento. Ao contrário da França, estão a ver? A história da França é uma história tão triste, mas a história dos Estados Unidos é uma história bonita. Começa bem, vai terminar mal. Sabemos isso, vai terminar mal, mas começou bem. Mas, embora fossem sinceros e tementes a Deus, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. Ou seja, defendiam este princípio, mas na prática ainda não sabiam o que era isto. E porquê? Porque a sua mente ainda estava formatada por Roma. Olhem aqui. Não estavam dispostos a conceder a liberdade a outros, por cuja obtenção tanto se tinham sacrificado. Muito poucos, diz-nos, é uma citação de um autor, diz assim, muito poucos, mesmo dentre os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham a exata percepção do grandioso princípio emanado do Novo Testamento, que reconhece Deus como único juiz da fé humana. Nós não podemos julgar a vida religiosa de ninguém.
Só podemos julgar a nossa e é muito. A dos outros não podemos. A doutrina de que Deus tinha confiado à Igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é de um dos erros papais mais profundamente arraigados. E arraigados aonde? Na mente humana. Embora os reformadores rejeitassem as crenças de Roma, isto é um facto, olhem aqui, não estavam inteiramente livres de quê? Do seu espírito de intolerância. Muito importante isto. As densas trevas em que o papado tinha envolvido toda a cristandade durante os longos séculos de domínio ainda não tinham sido completamente dissipadas. Disse um dos principais ministros da colónia da Baía de Massachusetts: foi a tolerância que tornou o mundo anticristão e a Igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. Este indivíduo não podia estar mais longe da verdade. Porquê? Porque não é a tolerância que tornou o mundo anticristão, mas sim a intolerância. Foi adotado pelos colonos, pelos novos colonos, que chegaram, portanto, às praias da América do Norte, o regulamento de que apenas membros da Igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Qual era o objetivo? Era de que só pessoas cristãs pudessem ser, portanto, os líderes políticos da nova nação. Só que, ao porem este princípio, eles nem imaginavam o erro que estavam a cometer. Já vão ver porquê. Formou-se uma espécie de Estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados a autorização para suprimir a heresia. Ou seja, no fundo, o que é que eles fizeram no início? Estamos a falar do início da história da nação. Pois bem, era uma réplica da forma como Roma dominava. Ou seja, era um Estado ligado à Igreja, em que a Igreja se servia do Estado para dominar a consciência das pessoas. Ou seja, no início, eles ainda não tinham uma percepção nítida do que é a liberdade. Viriam a ter mais tarde, mas no início não tinham ainda. Ainda estavam formatados na sua mente com as ideias de Roma. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da Igreja. Não foi preciso muito tempo para que estas medidas tivessem o resultado inevitável, a perseguição. Imaginem. Então, estas pessoas fugiram da perseguição na Europa e foram para o Novo Mundo para fundar uma nova nação, e na nova nação surgiu a perseguição. Olha o que eles estavam a fazer. É uma réplica, portanto, do catolicismo romano. Bom, como é que Deus iria resolver este problema? Pois bem, lá está, Deus suscita homens e mulheres, suscitou reformadores protestantes e agora iria suscitar um homem também. E o homem foi este, Roger Williams. 11 anos depois do estabelecimento da primeira colónia, atenção, isto ainda é muito antes da independência dos Estados Unidos. Já agora, aquele barco, aquela gravura do barco, o Mayflower, sabem quando é que os primeiros peregrinos viajaram no Mayflower para o Novo Mundo? 1620. Fixem esta data. 1620. Portanto, estamos no início do século XVII. E foi aí, pouco tempo depois, que se formou a primeira colónia. Ok? Onde é que se formou a primeira colónia? Massachusetts. Porque o barco chegou a uma baía, que é ali perto de onde é hoje a cidade de Boston, e há ali uma península, e na ponta da península há um cabo chamado Cape Cod, Cabo Cod. E foi aí que chegaram os primeiros colonos. Foi aí que se estabeleceu a primeira colónia. Então, 11 anos depois do estabelecimento da primeira colónia, Roger Williams chegou ao Novo Mundo. Era o nome que se dava na altura. Não se chamava Estados Unidos, porque a nação ainda não estava formada. Era uma colónia de que país? Da Inglaterra. Tal como os primeiros peregrinos, vinha para usufruir da liberdade religiosa, porque era isto que animava muitas pessoas a ir para o Novo Mundo, porque ouviam dizer que lá havia liberdade. Mas divergindo deles, viu o que tão poucos no seu tempo já tinham visto, que esta liberdade é um direito inalienável de todos, seja qual for a crença professada. Ou seja, o que é que este homem viu? Não pode ser, como se está a fazer aqui na nova colónia, nós temos que dar mesmo liberdade. Ele era um fervoroso investigador da verdade, ou seja, da verdade bíblica, defendendo, juntamente com Robinson, ser impossível... Qual era este Robinson? Lembram-se? Aquele pastor que se tinha despedido dos peregrinos na praia, antes deles partirem. Ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já tivesse sido recebida. Williams foi a primeira pessoa da cristandade moderna a estabelecer o governo civil sob a doutrina da liberdade de consciência, da igualdade de opiniões perante a lei. E este homem vai ser escorraçado da colónia, para onde ele foi, que era a colónia de Massachusetts, e ele vai fundar uma nova colónia, que é a colónia de Rhode Island,
E a partir dessa colónia e dos princípios que ele estabeleceu nessa colónia, é que mais tarde todas as outras colónias vão copiar o modelo da colónia de Rhode Island. E esse modelo que é copiado vem finalmente a estender-se a toda a nação americana. Vamos ler. Bom, está aqui uma imagem de Roger Williams, este tal homem que tinha esta visão que muitos outros não tinham. Declarou que o dever do magistrado era restringir o crime, mas nunca dominar a consciência. Isto é absolutamente fundamental. O público ou os magistrados podem decidir, disse ele, o que é devido de homem para homem, mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora do seu lugar e não poderá haver segurança. As relações entre homens, sim, eles podem decidir, mas a relação do homem para com Deus, aí é proibido. Pois é claro que se o magistrado tem esse poder, pode decretar um conjunto de opiniões ou crenças hoje e outra amanhã, como tem sido feito na Inglaterra por diferentes reis e rainhas e por diferentes papas e concílios na Igreja Romana, de maneira que semelhante crença degeneraria em grande confusão. Portanto, este homem, Roger Williams, ele teve a visão correta. A assistência aos cultos da Igreja oficial era exigida sob pena de multa ou prisão, imaginem. Isto parece ridículo hoje em dia. Imaginem, aqueles membros que não vêm aqui na igreja, a gente pregava uma multa, olha, a tesouraria ficava logo bem cheia. O pior regulamento do Código Inglês era o que tornava obrigatória a assistência à igreja da paróquia. Ele considerava que obrigar os homens a unirem-se aos de credo diferente era uma flagrante violação dos seus direitos naturais. Arrastar para o culto público os que não tinham religião e os que não queriam era apenas como exigir hipocrisia. Exato. Porque se alguém vem obrigado à igreja, essa pessoa está dentro da igreja, mas o seu coração não está cá. Faz lembrar alguns pais que no passado obrigavam os filhos a vir à igreja. Isso lançou as sementes da revolta. E depois quando essas crianças ou adolescentes cresceram, deram um salto para fora e a maior parte deles nunca mais voltou. Portanto, não se pode obrigar ninguém. Repare, eu digo sempre, se Deus que é Deus não obriga nenhum ser humano a segui-lo, quem somos nós, seres humanos, para obrigá-lo? Para obrigar alguém. Não temos esse direito. Simplesmente não temos. E alguém que pense que tem esse direito está a mostrar o espírito, não de Cristo, mas o espírito do anticristo. Ninguém deveria ser obrigado a prestar culto, acrescentava ele, ou a custear um culto contra a sua vontade. Então, exclamavam os seus antagonistas, aterrados com os seus dogmas. Não é o obreiro digno do seu salário? Sim, replicou ele, dos que o assalariam. Claro, daqueles que quiserem. Não são obrigados, ninguém. Roger Williams era respeitado e amado como ministro fiel e homem de talentos especiais, de inflexível integridade e verdadeira benevolência. Também acredito que se ele não tivesse estes talentos, ele seria completamente desprezado. Mas eram estes talentos que lhe davam força às suas ideias, aos seus argumentos. Contudo, a sua inabalável negação do direito dos magistrados civis à autoridade sobre a Igreja e a sua exigência por liberdade religiosa não podiam ser toleradas. Ou seja, apesar de ele ser um homem de integridade e verdadeira benevolência, houve uma altura que fartaram-se dele e escorraçaram-no. E o que é que aconteceu com ele? Vamos ver. A aplicação desta nova doutrina, dizia-se insistentemente, subverteria o fundamento do Estado e do governo do país. Foi condenado a ser banido das colónias e, finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a Floresta Virgem, sob o frio e as tempestades do inverno. Durante 14 semanas, diz ele, fui dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama. Imaginem. Mas os corvos alimentaram-me no deserto. Olhem aqui. Um exemplo moderno daquilo que aconteceu com Elias no passado. E uma árvore oca serviu-lhe muitas vezes de abrigo. Cá está uma gravura dele fugido. Reparem, as árvores aqui nesta gravura não têm folhas, porque mostra que era inverno. Assim continuou a penosa fuga através da neve e das florestas, até que encontrou refúgio numa tribo indígena, cuja confiança e afeição tinha conquistado enquanto se esforçava por lhes ensinar as verdades do Evangelho. Cá está. Esta é uma imagem, portanto, dos peregrinos a chegarem. E aqui, portanto, estão os índios. Já agora, sabem que algum tempo antes da chegada dos peregrinos ao Novo Mundo, houve uma praga que dizimou populações e populações de índios. Ou seja,
quando os europeus lá chegaram, a população índia tinha decrescido enormemente. Quase podemos ser tentados a pensar, será que Deus permitiu isso? Porque se houvesse uma grande quantidade de índios, poderiam ser um obstáculo à chegada dos europeus, dos colonos. Pois bem, agora com essa praga, o número de índios decresceu tão fortemente que eles não ofereceram resistência. E atenção, ao contrário do que às vezes se pensa, não foram estes primeiros peregrinos que fizeram algum mal aos índios, não fizeram mal. Mais tarde é que alguns que não tinham estas motivações dos peregrinos é que começaram a matar índios, mas os peregrinos não tinham essas motivações. Dirigiu-se finalmente, quem? Estamos a falar de Roger Williams, depois de meses de sofrimentos e vagueações, às praias da Baía de Narragansett, onde lançou os fundamentos do primeiro Estado dos tempos modernos que, no mais amplo sentido, reconheceu o direito, finalmente, à liberdade religiosa. Então, quem foi o grande fundador da liberdade religiosa nos Estados Unidos? Não se esqueçam deste nome, Roger Williams. E que Estado é que ele fundou? Colónia, na altura chamava-se Colónia, não era Estado. O princípio fundamental da colónia de Roger Williams era que todo homem teria liberdade. Liberdade para quê? Para adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. O seu pequeno Estado, Rhode Island, cá está, repara, é dos Estados mais pequeninos dos Estados Unidos. Coisinha pequenina, mas grande em poder. E reparem, foi esse Estado que deu o modelo da liberdade civil e religiosa para toda a grande nação americana. O seu pequeno Estado, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e cresceu e prosperou até que os seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Estão a ver aqui? Rhode Island está na origem, e sobretudo o homem que fundou esta colónia, Roger Williams, estiveram na origem desta liberdade que os primeiros colonos não sabiam ainda pôr em prática, porque ainda estavam na sua mente formatados por Roma. Okay? No grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a Carta dos Seus Direitos, quem é que já não ouviu falar disto? A Declaração da Independência. Que carta magnífica. Afirmavam, consideramos, olhem aqui, isto até me arrepia quando eu leio isto cada vez. Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, foram dotadas pelo seu Criador. Para estes homens, todos acreditavam num Criador. Foram dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, ou seja, ninguém pode tirar estes direitos. E quais são esses direitos? Encontrando-se entre estes a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Isto é o início da Declaração da Independência. O que é que se poderia esperar de uma nação que foi fundada nestes princípios tão maravilhosos? Que essa nação progredisse, 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 progredisse. E foi o que aconteceu. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nunca se exigirá algum requisito religioso como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O Congresso, isto diz a Constituição norte-americana, ainda hoje, olha, o presidente Donald Trump, já na sua campanha, ele deu muita ênfase neste princípio constitucional. Qual é? O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba o seu livre exercício. Isto é o fundamento mais profundo e forte da nação americana. Os que elaboraram a Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com o seu Deus está acima da legislação humana e de que os seus direitos de consciência são quê? Inalienáveis. Não foi necessário o raciocínio para estabelecer esta verdade, disseram esses homens. Temos consciência dela no nosso próprio íntimo. É nessa consciência que, desafiando as leis humanas, tem dado força a tantos mártires nas torturas e nas chamas. Sentiam que o seu dever para com Deus era superior às ordens humanas e que nenhum homem poderia exercer a autoridade sobre a sua consciência. É um princípio inato que nada pode arrancar. Foi o que os redatores da Constituição e da Declaração de Independência sentiam. Ao chegar aos países da Europa a notícia sobre uma terra onde todos usufruíam do fruto do seu próprio trabalho, obedecendo às convicções da sua consciência, milhares de pessoas concentraram-se nas praias do Novo Mundo. Multiplicaram-se rapidamente as colónias. As pessoas começaram a fluir. Porquê? Porque no coração humano há este desejo inato de liberdade. E repare, aqui na Europa não havia liberdade.
Então, quando começam a chegar as notícias de que do outro lado do Atlântico as pessoas viviam em liberdade, isto foi um êxodo. E então multiplicaram-se rapidamente as colónias. Massachusetts, em virtude da lei especial, estendia cordiais boas... Reparem, a própria Massachusetts no início não tinha liberdade, não dava liberdade. Mas agora aqui nesta fase, já depois de estes princípios terem sido aceitos na Constituição, então aí já procedia de outra forma. Estendia cordiais boas-vindas e auxílio a expensas públicas aos cristãos de qualquer nacionalidade que fugissem através do Atlântico para escaparem da guerra, da fome ou da opressão dos seus perseguidores. Assim, os fugitivos e oprimidos pela lei tornavam-se hóspedes da comunidade. Foi assim que a nação americana começou a crescer, como um refúgio para aqueles que queriam liberdade religiosa. 20 anos depois do primeiro embarque de Plymouth, isto foi a praia onde os peregrinos embarcaram no Mayflower, para ir para o outro lado do Atlântico, outros tantos milhares de peregrinos tinham estabelecido na Nova Inglaterra. Sabem que ainda hoje a costa nordeste dos Estados Unidos chama-se New England, Nova Inglaterra. Porquê? Foi aí que chegaram os peregrinos, que eram ingleses, e reparem, eles estavam a vir da Inglaterra, e portanto chegaram ali, que nome é que vão dar àquele sítio? A Nova Inglaterra. Faz lembrar o que os portugueses fizeram em Angola, com a chamada cidade de Nova Lisboa. Até houve uma altura que quiseram fazer dessa cidade a capital do Império Português. Nunca foi avante essa ideia, mas ainda chegou a haver essa ideia. Para assegurarem o objetivo que procuravam, contentavam-se em ganhar uma pequena subsistência por uma vida de frugalidade e trabalho. Não pediam do sol senão o razoável produto do seu próprio trabalho. Nenhuma visão dourada projetava falsa luz sobre o seu caminho. Ou seja, eram pessoas que viviam sem grandes sonhos, sem grandes visões. Não, viviam vidas simples, mas nessas vidas simples o que é que acontecia? Iam estabelecendo passo a passo e em passos firmes as bases para um grande futuro. É assim que todos nós podemos ter sucesso na vida também. Não é alimentando utopias, mas é vivendo vidas simples, onde nós construímos passo a passo e assim podemos, em passos seguros, caminhar para o sucesso. Estavam contentes com o progresso vagaroso, mas firme, da sua política social. Suportavam pacientemente as privações das regiões desabitadas e incultas, regando, olhem aqui, a árvore da liberdade com lágrimas e com o suor do seu rosto, até ela lançar na terra profundas raízes. E realmente estas raízes foram bem fundo na nação americana. Olhem aqui o que era a base de tudo. A Sagrada Escritura era considerada como o fundamento da fé, a fonte da sabedoria e a carta da liberdade. Os seus princípios eram cuidadosamente ensinados no lar, na igreja, na escola e na igreja. E os seus frutos manifestavam-se na economia, na inteligência, na pureza e na temperança. Foi assim que começou a história desta grande nação. E vocês perguntarão, então, mas porquê que esta nação hoje é tão diferente? Bom, já iremos ver aqui no final mesmo. Temos mais 2 páginas. Poder-se-ia morar durante anos nas colónias dos puritanos e não ver um bêbado, nem ouvir uma imprecação ou encontrar um mendigo. Porquê? Porque todos viviam vidas simples, mas havia para todos. Tão bonito uma sociedade assim, não é? Estava demonstrado que os princípios da Bíblia constituem a mais segura salvaguarda da grandeza nacional. As fracas e isoladas colónias desenvolveram-se numa confederação de poderosos Estados. E o mundo notava com admiração a paz e prosperidade de uma igreja sem Papa e um Estado sem Rei. Gosto desta expressão. Uma igreja sem Papa e um Estado sem Rei. E que nação é que tinha estes 2 atributos? Os Estados Unidos da América. Mas as praias, olhem aqui, onde é que começa o problema? Mas as praias da América do Norte atraíam um número de imigrantes cada vez maior, que o faziam por motivos muito diversos dos que tinham norteado os primeiros peregrinos. Pois, aqui é que começou o problema. É que muitas pessoas que não queriam saber da religião para nada, mas ouviam falar de liberdade, eu vou para lá, talvez eu lá consiga ganhar mais. Mas tinham outros objetivos que não tinham nada a ver com a religião. E esses foram para lá e estragaram tudo. Estragaram tudo, entre aspas. Não estragaram tudo, porque houve sempre pessoas firmes que mantiveram os princípios, mas o que é que aconteceu? Já irão ver. Apesar da fé
e da pureza iniciais exercerem um poder amplo e modelador, modelador quer dizer que modela as coisas, a sua influência acabou por se tornar cada vez menor quando aumentou o número dos que procuravam unicamente o quê? Vantagens seculares. Sempre ao longo da história, esta classe vem estragar aquilo que os filhos de Deus, a muito custo e com muito suor, fazem. Estas pessoas vêm à procura de quê? Só de vantagens temporais, querem lá saber da religião, mas querem usufruir dos benefícios de uma vida de sacrifício e dureza. Isso querem. Reparem, eu revolta-me um bocadinho esta discussão que hoje se faz à volta dos refugiados, porque quer os Estados Unidos, quer a Europa abriram aqui há uns anos atrás a porta para milhares e milhares de refugiados, e reparem, isso é muito bonito e manifesta um espírito cristão, mas os refugiados que são cá aceitos, bem aceitos, deveriam fazer o quê? Deveriam acomodar-se aos princípios morais das nações que o recebem, mas muitos deles não fazem isso, não querem saber disso para nada. E andam a pilhar e a fazer crimes e não sei quando, não é todos, também não estou a dizer que sejam todos, mas muitos fazem isso e o que é que acontece? Hoje os europeus estão todos a querer fechar as fronteiras. E não é só o Trump que está a querer fechar as fronteiras. Cá na Europa, ainda outro dia foi Áustria, Itália e Alemanha que se uniram para dizer vamos fechar as fronteiras. Hoje houve outra notícia que vi, a Bulgária quer fechar as fronteiras. As pessoas estão fartas. Então vêm essas hordas de imigrantes para aí dentro, chegam cá, querem fazer o que querem? Não, isso não é assim. Estipulando-se o professar religião como condição para poderem votar e para o exercício de cargos públicos, olhem aqui, este foi outro problema. Muitos, influenciados apenas por motivos de conveniência mundana, uniram-se à Igreja sem mudarem o coração. Ou seja, por causa daquele princípio, só podem ocupar cargos políticos aqueles que forem da Igreja. Então, aqueles que queriam, por ambição pessoal, chegar aos cargos políticos, o que é que eles faziam? Entravam dentro da Igreja para ver se, através da Igreja, davam um salto para o cargo político. Então, o que é que isso abriu a porta? Abriu a porta a que hipócritas se servissem da Igreja como um meio para alcançar um objetivo egoísta. Assim, as igrejas vieram a compor-se numa considerável proporção por pessoas não convertidas. E quando uma igreja começa a receber pessoas não convertidas, é um problema. E mesmo no ministério, havia os que não só mantinham erros doutrinários, mas que eram ignorantes acerca do poder renovador do Espírito Santo. Assim demonstraram-se novamente os maus resultados, tantas vezes testemunhados na história da Igreja, desde o tempo de Constantino até ao presente, de procurar edificar a Igreja com o auxílio do Estado, apelando para o poder temporal em apoio do Evangelho, daquele que declarou: o meu reino não é deste mundo. Não é uma contradição clara? Quando a Igreja pede o apoio do Estado? A união da Igreja com o Estado, não importa quão fraca seja, embora pareça aproximar o mundo da Igreja, na realidade apenas leva a Igreja para mais perto do mundo. E foi isto que começou a degenerar a sociedade norte-americana. A princípio lentamente, mas depois cada vez mais fortemente. Ainda existe naquela nação pessoas que defendem estes princípios, mas existem tantos outros que são meramente seculares. O grande princípio, olha aqui, tão nobremente advogado por John Robinson, o tal pastor que se despediu dos peregrinos, e Roger Williams, o fundador da colónia de Rhode Island, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus, foi perdido de vista pelos seus descendentes. As igrejas protestantes da América do Norte, assim como as da Europa, tão altamente favorecidas pela recepção das bênçãos da Reforma, deixaram de avançar no caminho que se tinham proposto. E o que é que começa a acontecer? Com a degradação das igrejas protestantes na América do Norte, o que é que acontece? Pois bem, a degradação da sociedade começa também a acontecer. Embora de tempos a tempos surgissem alguns homens fiéis para proclamar novas verdades e denunciar erros longamente acariciados, a maioria, como os judeus do tempo de Cristo ou os romanistas do tempo de Lutero, contentava-se em crer como os seus pais tinham querido e a viver como eles viveram, ou seja, não avançaram. É aquela famosa frase que vocês já ouviram: eu tenho a fé dos meus pais e dos meus avós, eu não mudo. Parvos. Qualquer pessoa que reage dessa maneira tem uma limitação mental. Amigos, esse é um terrível...
E reparem, isto não só afeta pessoas que se dizem religiosas, mas mesmo pessoas que dizem acreditar na palavra de Deus. Ou seja, nós temos que andar sempre a progredir. Como é que diz a palavra de Deus em Provérbios 4? Que a vereda do justo é como o quê? Como a luz da aurora que vai quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, na vida do cristão tem que haver uma progressão. Se há uma estagnação, isso é muito mau sinal. Estamos a acabar. Já estamos na última página 250. Portanto, a religião degenerou novamente no formalismo e os erros e as superstições que, se a Igreja tivesse continuado a andar à luz da palavra de Deus, teriam sido repudiados, foram acalentados e retidos. Assim, o espírito nascido da reforma foi gradualmente arrefecendo, até haver quase uma tão grande necessidade de reforma nas igrejas protestantes como na Igreja Romana no tempo de Lutero. Havia o mesmo mundanismo e apatia espiritual, idêntica reverência para com as opiniões de homens e a substituição dos ensinos da palavra de Deus pelas teorias humanas. E reparem, é neste período que começam a entrar mesmo dentro da igreja algumas teorias que começam a minar a própria vida espiritual. Começam a ser aceitos, por exemplo, a teoria da evolução e outras teorias que começam a minar a fé no verdadeiro Deus. A ampla circulação da Escritura Sagrada nos princípios do século XIX foi em reação à Revolução Francesa, lembram-se? E a grande luz assim derramada sobre o mundo não foram seguidas por um correspondente progresso no conhecimento da verdade revelada e na vida religiosa prática. Satanás não pôde, como nos séculos anteriores, privar o povo da palavra de Deus. Agora a palavra de Deus estava-se a espalhar cada vez mais. Então qual foi a tática de Satanás? Uma tática que ele já usava no passado. Esta a Bíblia, foi posta ao alcance de todos, mas com o intuito de ainda cumprir o seu objetivo, Satanás, levou muitos a tê-la em pouca conta. Os homens negligenciavam pesquisar as Escrituras e, desse modo, continuaram a aceitar falsas interpretações e a acalentar doutrinas que não tinham fundamento na Bíblia. Percebendo que os seus esforços em aniquilar a verdade pela perseguição tinham fracassado, Satanás voltou a recorrer ao plano de condescendência que deu como resultado a grande apostasia e a formação da Igreja de Roma. O que é condescendência? É os cristãos começarem a condescender aqui, a condescender ali, a condescender acolá, e depois aquilo vai-se acumulando, condescendência atrás de condescendência, e acaba-se por se condescender em verdades vitais, nos princípios morais, éticos, etc., e por aí fora. Pois é uma bola de neve. Induziu os cristãos a aliarem-se não com os pagãos, mas com os que, pelo seu amor às coisas deste mundo, tinham demonstrado ser realmente tão idólatras como os adoradores de imagens de escultura. E os resultados desta união não foram, nessa ocasião, menos perniciosos do que nos séculos anteriores. O orgulho e a extravagância eram incentivados sob o disfarce da religião e as igrejas tornaram-se corruptas. Satanás continuou a perverter as doutrinas da Escritura Sagrada e as tradições que deveriam causar a ruína de milhões estavam a ganhar raízes profundas. A Igreja mantinha e defendia essas tradições em vez de contender pela fé confiada aos crentes de uma vez para sempre. Assim foram degradados os princípios pelos quais os reformadores tanto tinham feito e sofrido. E agora reparem, é neste período que nós chegamos aqui que vai haver necessidade de quê? Pois bem, as igrejas agora reformadas estão neste estado caótico espiritual, então agora o Senhor vai suscitar o quê? Vai suscitar uma nova reforma dentro destas igrejas. E essa nova reforma vai nos levar aqui ao grande movimento adventista. Ok? Estão a ver a sequência da história? Hoje ficamos por aqui. Vamos terminar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, porque mais uma vez nós pudemos tomar consciência daquilo que aconteceu numa parte da história da tua igreja. Ó Senhor, como verdadeiramente tu tens sido bom para o teu povo. Obrigado por este momento em que nós compreendemos a tua providência a agir. Quando tu levaste, Senhor, o teu povo a fugir aqui da Europa para o novo mundo, através da passagem pelo Oceano Atlântico, e assim a cumprir uma profecia que estava na tua palavra, já desde o final do século I, quando tu levaste João, o revelador, a escrever que a terra socorreria a mulher. E realmente foi isso que aconteceu nesta experiência, quando muitos cristãos
fugiram aqui da Europa para o Novo Mundo. Ó Senhor, infelizmente, cedo Satanás conseguiu corromper esses bons princípios, essa religião nos Estados Unidos, mas mesmo assim tu não desististe e fizeste, o que iremos ver nos capítulos que seguirão, fizeste com que o novo reavivamento surgisse lá nos Estados Unidos. Ó Senhor, podemos compreender que este grande conflito entre a verdade e o erro muitas vezes parece que o mal prevalece, mas depois o bem vem e prevalece, e assim sucessivamente. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre do teu lado, a estudarmos profundamente a tua palavra, para que assim o inimigo não nos possa levar à condescendência e possamos nos esquecer daqueles princípios tão fundamentais para a nossa sobrevivência espiritual. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja aqui em Canelas e em todo o mundo. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.